Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito intrigante na Bíblia, intitulado A Origem do Mal. Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento e morte? E o que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias? Seria Deus responsável por tudo isso? E se não é, quem é então? Ou por que Deus permitiu tudo isso? A Bíblia diz, lá em Apocalipse 5, no verso 11, que o exército celestial é composto de milhões e milhares de anjos. E em Daniel 7, verso 10, é dito que existem miríades de miríades, ou seja, um número incalculável de anjos, dentre os quais havia um anjo que ele era, digamos assim, honrado, né? Não que ele fosse mais importante, mas ele se sobrepujava, digamos assim, diante dos outros. Lá em Ezequiel, no capítulo 28, temos algumas descrições desse anjo, que era conhecido por Lúcifer. A Bíblia diz que ele estava no jardim, no Éden, jardim de Deus, Ezequiel 28, verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Ou seja, esse anjo ele foi criado. E diz mais no verso 14: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Ou seja, esse anjo ele era um querubim da guarda ungido, muito provavelmente ele ficava ali, tomando conta, digamos assim, né, perante a lei de Deus, a arca da aliança, os 10 mandamentos do santuário celestial, no monte santo de Deus, que é a morada do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz, verso 15 de Ezequiel 28, perfeito eras nos teus caminhos, ou seja, Deus não criou o mal, Deus criou um anjo perfeito. E diz, né, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti, ou seja, até que se achou aversão à lei de Deus. No verso 16 é dito, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Ou seja, na multiplicação do teu comércio, significa que na multiplicação aqui da tua fofoca, trazendo para o nosso linguajar humano, o inimigo ele tentou granjear, né, a confiança dos outros anjos. E o verso 17 diz, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ou seja, ele começou a se achar muito belo e muito sábio, né? Corrompendo-se assim por causa do seu resplendor. Continuando, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Então, ele era um anjo perfeito, né? Até que se achou iniquidade. E lá na primeira carta de João, 1 João capítulo 3, verso 4, é dito que iniquidade é transgressão da lei de Deus, também conhecido como aversão à lei de Deus, ou seja, o diabo ele não suporta a lei de Deus. Lá em Isaías 14, também retrata um pouco desse anjo, Lúcifer. Isaías 14, do verso 12 ao 14, é dito, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.
Ou seja, ele queria sentar-se no trono de Deus, pretendia ser semelhante ao Altíssimo, queria o lugar de Deus para ser adorado no lugar de Deus. Mas o verso 15 de Isaías 14 diz: contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. E o que ocorreu depois que esse anjo de luz, Lúcifer, ele se rebelou contra Deus? Apocalipse 12. Antes de continuar, quero avisar que vou deixar embaixo pelo menos 2 links. Um é do capítulo 4 de Daniel, intitulado Do Orgulho à Humildade, que fala mais um pouco também sobre os pecados de Lúcifer. E Daniel 6, intitulado Na Cova dos Leões, que também fala um pouco de Lúcifer. E mais para frente, na playlist, o Apocalipse de Jesus, no capítulo, quando estudarmos o capítulo 12, nós iremos também falar um pouco mais, iremos dar, vamos dizer assim, mais alguns detalhes. E também abaixo, deixar aí também na descrição do link da série Os Escolhidos, Patriarcas e Profetas, o tema intitulado Por que Deus não destruiu Satanás? Então lá em Apocalipse 12, do verso 7 ao 9 é dito que houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Miguel aqui, como sabemos, em todo o contexto do conflito, ele é Jesus. Miguel é um título que Jesus usa para confrontar diretamente Satanás, pois esse título significa uma pergunta retórica: quem é semelhante a Deus? Já que Satanás queria ser semelhante a Deus, e como sabemos, apenas Jesus é semelhante a Deus. Verso 8 é dito: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui também faz uma alusão, ao que aconteceu no Jardim do Éden, quando chama ele de antiga serpente. Ele que queria ser semelhante a Deus e disse a Eva: vocês serão semelhantes a Deus. Mas só quem é semelhante a Deus é Miguel, o arcanjo, Jesus. E diz então aqui que ele foi atirado, Satanás foi atirado para a terra, tornando-se assim Diabo e Satanás. Diabo significa acusador e Satanás significa inimigo. Então vemos que houve no céu uma grande peleja entre Cristo e Lúcifer. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. Apocalipse 12, verso 4 é dito: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. Lá em Apocalipse 1 nós vemos que estrelas são os anjos de Deus. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas, a cauda simbolizando suas falsas doutrinas, o seu comércio, como foi dito lá em Ezequiel, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse, fazendo uma alusão ao nascimento de Cristo, quando Herodes tentou matar a Cristo ainda quando ele era bebê. Lá em Gênesis 2, como já foi mencionado, mas vamos ler aqui, no verso 15 ao 17, é dito o seguinte, que Deus deu ao homem, criou o homem, criou a mulher, e o colocou no jardim para o cultivar, e deu a ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Só que, contrariando a ordem divina, Satanás disse, por meio da serpente, ele disse à mulher: certamente não morrerás. Satanás, ele primeiro chegou a Eva,
tentando lançar dúvida na cabeça dela, dizendo: é assim que Deus disse? E Eva prontamente respondeu, né, que... Deixa eu achar aqui o verso. Diz aqui, verso 2, Gênesis 3. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Só que ela ficou tão fascinada com a serpente falando que ela disse: nem tocareis. E Deus não disse isso a ela. Então o inimigo disse: é certo que não morrereis, verso 4. E, mentindo, disse que no dia que eles comerdes, os vossos olhos se abrirão, e como Deus eles seriam conhecedor do bem e do mal. Mas o único conhecimento que eles tiveram foi exatamente o conhecimento que Deus queria poupá-los, né? A morte, a dor, o sofrimento. E eles sentiram na pele e viram isso de perto quando um filho matou o outro. Só que quando eles pecaram, Deus prometeu ao casal, Gênesis 3, verso 15, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, que o mal iria ter um fim, né? Jesus deixaria o céu, como fez, e através do mistério da encarnação nasceria de mulher, viveria como homem, e por sua morte e ressurreição decretaria o fim do domínio de Satanás. Satanás, embora seja muito poderoso, ele é um poder limitado, e ele já está derrotado. Cristo já esmagou a cabeça dele na cruz do Calvário. E esses ataques, essa fúria dele, é apenas a serpente se debatendo na agonia da sua morte. Como diz lá em Apocalipse, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Satanás hoje ele usa de muitos enganos. Ele pode até mesmo se disfarçar num anjo de luz, como relata 2 Coríntios 11, verso 14 e verso 15. E lá em Mateus 24, 24, que ele pode fazer grandes sinais e prodígios, que porventura é o que acontecerá no tempo do fim. Cremos assim que ele personificará Cristo, para, se possível, enganar até os eleitos, como o próprio Jesus disse. E hoje, Satanás, como ele não pode derrotar a Deus, a Jesus, ele se volta para um povo peculiar. Ele odeia a humanidade como um todo, mas um grupo em especial, ele descarrega toda a sua ira, porque este grupo é um grupo que leva a verdade de Deus avante. Lá em Apocalipse 12, verso 12 é dito: por isso festejai os céus e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E verso 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher, a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm um dom profético, esse Satanás está irado especialmente. E isso é o que vamos ver na série O Apocalipse de Jesus, quando estudarmos o capítulo 12. Brevemente estudaremos ele. Então, para ele, para o inimigo, ele não está preocupado com aqueles que não guardam mandamento algum, porque ele sabe que já são deles. Já são dele. E nem contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para obedecer, mas aqueles que guardam os mandamentos de Deus. De Êxodo 20, versos 1 ao verso 20. Então veja, Satanás ele se rebelou-se, Lúcifer se rebelou-se contra Deus, tornou-se Satanás, enganou um terço dos anjos, levou o homem ao pecado, é o responsável por todo o mal que existe, vive pecando desde o princípio, 1 João 3, verso 8. Isso aqui, inclusive, é uma prova de que a lei de Deus já existia desde o princípio, porque se não fosse assim, Satanás não teria pecado. Foi homicida desde o princípio, João 8, verso 44. É mentiroso e pai da mentira, João 8, verso 44. Jesus o venceu na cruz, primeira carta de João 3, verso 8. E finalmente Satanás será destruído, Mateus 4, dos versos 1 ao 3, e Mateus 25, dos versos 41, só para citar alguns versos.
Então, as atitudes de Satanás foi a mentira, o orgulho, a cobiça, a rebelião e o ciúme. Enganou a terça parte dos anjos e foi expulso do céu, e hoje continua a seduzir as nações. E diante de tanta fúria de Satanás, o que devemos fazer para nos proteger dele? Lá em Efésios, no capítulo 6, como você pode ver na ilustração, tem algumas ilustrações, né, acerca do que podemos fazer. Efésios 6, dos versos 10 a 18, não vou ler para não ficar muito longo o texto, mas é dito que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Ou seja, devemos viver uma vida de oração para resistirmos às ciladas do inimigo, os enganos, os desânimos que ele tem colocado contra o povo. Todo sentimento de desânimo, ele é vindo, oriundo de Satanás. Vamos ler o verso, eu não ia ler, mas é melhor a gente ler para ficar mais embasado. Versos 10 ao 18. É dito: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calcai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, ou seja, por todos os irmãos da igreja espalhados pelo mundo. Devemos nos apegar firmemente à palavra de Deus, estudar a sua palavra, ter vida de oração, não desistir de orar por aqueles que ainda não se converteram, por aqueles que estão afastados, e se envolver na obra, na missão de pregar o Evangelho. Assim a gente alimenta a nossa comunhão com Cristo, alimenta o nosso espiritual. Recapitulando, Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu. Incrível isso, né? No coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem todos os mandamentos de Deus. Se você quer se aprofundar no estudo da palavra de Deus, se você quer ter mais comunhão com Deus, então ore comigo neste momento. Querido Deus e Pai que estás nos céus, cremos, Senhor, que o mal surgiu como um anjo criado perfeito que se rebelou contra Ti, ó Pai. Cremos também, Senhor, que um dia tudo irá findar, todo o mal irá findar, Senhor. No grande conflito entre o bem e o mal, queremos ficar ao Teu lado, Senhor, e guardar a Tua palavra. Desejamos, Senhor, nos revestirmos, nos vestir de toda a armadura de Deus e seguir as Tuas orientações divinas, Senhor. Graças Te damos, derrama sobre nós o Teu Espírito e perdoa nossos pecados em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. No tema 4 nós veremos um pouco sobre o plano da salvação. Fique com a paz de Jesus. Amém.